Capítulo 8 – O Purgatório. Depois das visões acima, a serva de Deus foi conduzida ao purgatório, cuja distribuição é a mesma que a do inferno. Aproximando-se deste triste lugar, leu estas palavras escritas na porta: Aqui é o purgatório, lugar de esperança, onde as almas esperam a realização do seu desejo. O anjo Rafael lhe mostrou as 3 partes desta morada, e eis o que ela viu. Na parte mais baixa arde um fogo que ilumina, nisso distinto daquele do inferno, que é preto e sem nenhuma clareza. Este fogo é muito ardente e de cor vermelho. É aí que são punidas as almas em dívida com a justiça divina de penas temporais merecidas por causa de grandes pecados. E o fogo as atormenta mais ou menos rigorosamente, segundo a qualidade e a quantidade das dívidas. O anjo lhe diz que 7 anos de sofrimentos nesta parte inferior correspondem a uma pena temporal merecida por um só pecado mortal. Do lado esquerdo destas almas, mais fora do purgatório, Francisca viu os demônios que as tentavam durante a vida na terra e reparou que estas almas sofriam muito com a visão deles e das reprimendas que não cessavam de lhes lançar. Achastes melhor seguir nossas ilusões e nossas persuasões do que os preceitos do Evangelho. Tu tivestes a loucura de ofender aquele de quem sois devedores da vossa criação e redenção. Ficai aqui agora para expiar as vossas ingratidões. Além disso, o poder dos demônios sobre estas almas limita-se a 2 coisas: afligi-las com suas repreensões e amedrontá-las com seu horrível aspecto. As almas colocadas no fogo do purgatório inferior aceitam humildemente a justiça divina. No entanto, o rigor das penas que sofrem lhes arranca gemidos que ninguém na terra conseguiria suportar. São resignadas à vontade do seu juiz, porque entendem perfeitamente a equidade dos tormentos que sofrem. Ora, esta resignação faz com que Deus dê ouvidos às suas queixas, que se comova e lhes dê algumas consolações. Não as retira por isso das chamas que as queimam, mas lhes faz encontrar em sua própria submissão uma espécie de refrigério, colocando em seu pensamento que em breve chegarão à glória eterna. Conhecem não só os seus próprios pecados, mas também os das outras almas que sofrem com elas, e todas estão contentes da justiça punitiva de Deus que se realiza com tanta equidade. Quando um anjo da guarda conduz para este purgatório inferior a alma que lhe é confiada, ele se coloca do lado direito da porta, enquanto que o anjo mau fica do lado esquerdo, e permanece lá até que a alma inteiramente purificada se torne livre para subir ao céu. É ele que recolhe os sufrágios oferecidos a ela na terra e os apresenta à justiça divina, que lhes devolve, para que lhes aplique a esta pobre alma como um remédio que alivia suas dores. Apresenta também à justiça divina todas as boas obras realizadas durante a sua vida mortal, enquanto que o anjo mau mostra sem cessar à justiça divina os pecados que ela cometeu. Quando uma alma faz doações antes da sua morte, Deus em sua bondade logo as aceita e as recompensa, mesmo quando os encarregados de concretizar essas doações na terra por negligência não o fazem. No entanto, se ela colocou em testamento tais doações para serem concretizadas depois da sua morte, por apego às riquezas, Deus somente a recompensará após o prazo estipulado por ela para sua execução. Este purgatório inferior divide-se em 3 prisões separadas, onde o fogo não tem igual ardor. Queima mais na primeira do que na segunda, e esta mais do que na terceira. Ora, a primeira é reservada aos sacerdotes e religiosos, mesmo se cometeram pecados menores do que os leigos, porque tiveram mais luzes e não honraram essa dignidade como era devido. Francisca viu nesta prisão um padre muito piedoso, mas que satisfez demais o seu apetite no uso dos alimentos. A segunda prisão é a morada dos religiosos e dos clérigos que não honraram o sacerdócio. Na terceira habitam as almas dos leigos que cometeram pecados mortais e não os expiaram durante a vida na terra. Os tormentos, portanto, não são iguais em cada uma dessas prisões, mas são mais ou menos cruéis,
segundo as dívidas e a qualidade das pessoas. Os superiores sofrem muito mais do que os inferiores. Conforme uma alma é menos ou mais culpável, os suplícios são mais ou menos cruéis, e a duração deles mais ou menos longa. Depois de ter considerado o purgatório inferior, Francisca foi conduzida a ver o purgatório intermediário. Ora, tal como o outro, se divide em 3 partes, cuja primeira é um lago de água gelada, a segunda um lago de piche derretido misturado com óleo fervente, e a terceira um lago de metais liquefeitos. É neste purgatório que são colocadas as almas que não cometeram pecados graves suficientes para serem colocadas no purgatório inferior. São os pecados veniais que conduzem a este purgatório intermediário. Nesta prisão há 38 anjos, que sem cessar são ocupados a transvasar estas pobres almas de um lago para o outro, o que fazem de maneira muito graciosa e com grande caridade. Estes anjos não são escolhidos dentre os anjos da guarda. São outros anjos que a bondade divina encarregou deste ministério. Atribuo sua missão à bondade divina, porque a presença deles é um grande alívio para estas almas. A serva de Deus recebeu nesta visão várias luzes sobre a aplicação dos sufrágios que os vivos oferecem pelos mortos, que merecem muito serem comunicadas. Conheceu que as missas, indulgências concedidas e boas obras oferecidas por certas almas pelos parentes e amigos não são integralmente aplicadas. Elas recebem sim a melhor parte, mas o restante é repartido entre todas as almas do purgatório. Francisca conheceu que estas ofertas feitas por erro a almas que já estão no céu são primeiro em proveito das que as fizeram e depois das almas do purgatório, e que estes mesmos auxílios dirigidos pelos vivos às almas que eles pensam estar em via de salvação, mas que de fato estão condenadas, entram integralmente no tesouro dos seus próprios autores, porque nem os condenados podem deles aproveitar, nem Deus permite que sejam aplicados às almas do purgatório. E é de se notar que Francisca, ao sair de uma dessas visões, que havia durado cerca de 2 horas, pensou ter passado um tempo bastante considerável. Resulta daí, portanto, que o tempo que parece passar rapidamente na Terra parece muito longo na eternidade.